Boa noite. Que todos tenham uma boa palestra, que as crianças tenham uma boa evangelização. E eu convido as crianças para a evangelização e a palestrante Dalva Ferreira. Boa noite a todos. É muito bom poder voltar aqui à Casa Espírita Maria de Nazaré. É sempre uma alegria estar aqui com vocês para refletir um pouco sobre a doutrina espírita. O tema de hoje é indulgência. Então vamos lá. Qual a definição da indulgência, né? A indulgência é o substantivo feminino, é a disposição para perdoar culpas ou erros, clemência, misericórdia. É a absolvição de pena, ofensa ou dívida, desculpa, perdão. Bem, sabendo a definição de indulgência, agora eu vou passar uma tarefa para cada um de vocês. Eu gostaria que em pensamento, cada um definisse quem é você, sem dizer o que você faz. Quem é você? Vamos refletir. Quem é cada um de nós? Sem dizer o que nós fazemos, sem falar profissão. Porque quando alguém pergunta para a gente quem é você, a primeira coisa que a gente fala é o nome e o que a gente faz, não é? Então, quem é você? Pense, reflita. Quem é você? Qual a sua história de vida? Porque cada um de nós temos uma história de vida única. Cada um de nós, se nós voltarmos os nossos pensamentos, desde o momento que nascemos aqui nessa existência, né, que a gente se lembra de alguns fatos, mesmo na pequena infância, né? A gente vai lembrando de situações que só nós vivemos. Cada um de nós viveu. Não é assim? Então, qual a sua história de vida? Quais são os seus medos? Então, que cada um olhe para si mesmo e identifique. Qual a sua história? Quais são os seus medos? Quais são os seus anseios? O que cada um de nós busca nesta vida? Quais são os seus defeitos? Quando eu estou dizendo para vocês, eu estou olhando para mim também. Quais são os seus defeitos? Quais são as suas virtudes? É importante nós fazermos esse olhar para dentro de nós, para identificarmos quem somos, quais são os nossos medos, as nossas necessidades, os nossos anseios, as nossas inseguranças, os nossos defeitos, as nossas virtudes. Aí eu pergunto, é fácil fazer essa análise de quem somos? É fácil. Nós, olhando para nós mesmos, é fácil? Eu não acho fácil. Vocês acham fácil? Não é, né? Mas vamos lá. Não precisam responder. Qual a sua idade? E apesar disso, ainda tem dificuldade de identificar as suas próprias necessidades e limitações.
Quantos anos já não vivemos aqui? E ainda temos dificuldades de identificar as nossas necessidades e limitações. Então, como exigir que o outro tenha esse conhecimento? Porque vejam bem, quantas vezes nós não ficamos tristes, magoados, ou às vezes revoltados, porque aquele que está do nosso lado não nos entende, não atende às nossas expectativas. Se nós mesmos temos dificuldade de identificar quem nós somos, as dificuldades que temos, as nossas vontades, os nossos anseios, as nossas virtudes, os nossos defeitos, quanto maior não é a dificuldade daquele que está do nosso lado. É natural que o outro não nos conheça o suficiente. Afinal, nem nós mesmos não nos conhecemos. Então, por mais que as pessoas que estejam ao nosso lado nos amem, elas terão dificuldades de nos entender, de nos conhecer realmente, porque nós mesmos temos essa dificuldade. Então, não é possível que os que estão ao nosso lado atendam às nossas expectativas. Concordam? Que não é possível que o outro atenda às nossas expectativas, porque o outro não sabe o que nós estamos esperando, o que nós estamos desejando, o que nós precisamos muitas vezes. E isso não necessariamente por falta de amor do outro para conosco. É porque realmente há essa dificuldade. Cada ser tem um universo próprio. Cada um de nós vivemos um universo próprio. Nós temos um universo próprio. Porque cada um de nós tem um olhar para a vida de uma forma totalmente diferente, de acordo com a bagagem que nós trazemos. E o que somos? Qual o propósito da nossa vida? Nós somos o quê? Espíritos que fomos criados simples, ignorantes e destinados à perfeição, não é? Então, quantas vidas já não tivemos? Vejam, nós já tivemos dificuldades de identificar as nossas necessidades, quem somos nesta existência. Agora, vamos ampliar o nosso olhar. Nós somos aqui espíritos cuja existência não iniciou nesta jornada. Quantas vidas não tivemos antes desta? Quantas encarnações já não passamos por inúmeras experiências, vivências, aprendizados, dificuldades, traumas, antes desta existência? Então, nós trazemos uma bagagem de necessidades, de dificuldades e de virtudes que foram conquistadas em todas essas jornadas. Então, quantas experiências, quantos erros, quantos acertos já não tivemos em toda essa jornada que pré-existe antes desta? Quantos traumas, quantas virtudes desenvolvidas nesse processo? Agora pensemos nos que convivem conosco. Quem nos conhece verdadeiramente? Por mais que os nossos familiares nos amem, nossa mãe, nosso pai, nosso irmão, né, o nosso marido, a esposa, as pessoas que estão ao nosso redor, por mais que nos amem, os filhos, por mais que nos amem, eles não conseguem acessar tudo o que nós somos, todas as nossas necessidades. E do mesmo modo que o outro não nos conhece profundamente, não conhece a nossa história, nossas dificuldades e nossas necessidades, também não conhecemos o outro.
Não temos como conhecer exatamente o que se passa no outro, as necessidades que ele tem, as dificuldades que ele tem. Muitas vezes nós falamos assim: ah, mas eu não faço mais aquilo que aquela pessoa fez. Olha que absurdo que ela fez. Sim, hoje talvez nós não façamos. Nós não sabemos ainda as dificuldades do outro. Como às vezes o outro também já não comete atos equivocados que nós ainda cometemos. Por quê? Porque ele já aprendeu algumas coisas que nós ainda não aprendemos. Então, do mesmo modo que o outro não tem como avaliar as nossas dificuldades, as nossas limitações e também as nossas virtudes, nós também não temos como avaliar o do outro. E por que isso é importante? Porque nós estamos tratando justamente sobre a indulgência. Quando nós passarmos a compreender a dificuldade, a limitação do outro, ou pelo menos entender que nós não temos condições de julgar o outro, porque nós não conseguimos compreender as dificuldades e a limitação do outro, nós passaremos a ser mais indulgentes, a perdoar as dificuldades do outro, a não julgar, a não condenar, a não ficar magoado, a não ficar com raiva. E isso será bom para quem? Quando nós somos indulgentes? Para o outro ou para nós? O quanto nós não sofremos por não sermos indulgentes? Nós causamos o sofrimento ao outro, mas também sofremos, porque nós nos afastamos, às vezes, de pessoas que nós amamos. Às vezes nós não toleramos a imperfeição, a dificuldade ou a forma de pensar e agir do outro, e por isso nós nos afastamos e nós sofremos. Então veja os ensinamentos que nós temos em relação a esse assunto. Ensinamentos de quem nós vamos tratar aqui? Os ensinamentos daquele que nós temos como guia e modelo, Jesus. O que Jesus disse sobre esse tema, né? Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Está lá em Mateus, versículo 7. Por que vês tu, pois, o argueiro no olho do teu irmão, e não vês a trave no teu olho? Ou como dizes a teu irmão, deixa-me tirar do teu olho o argueiro, quando tens no teu uma trave? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então verás como hás de tirar o argueiro no olho do teu irmão. Isso está em Mateus, capítulo 7, versículos 3 a 5. Aí o outro trecho de João, capítulo 8, versículos 3 a 11. Então, lhes trouxeram os escribas e os fariseus uma mulher que fora apanhada em adultério. E a puseram no meio e lhe disseram: Mestre, esta mulher foi agora mesmo apanhada em adultério. E Moisés, na lei, mandou apedrejar estas tais. Qual é a vossa opinião sobre isso? Diziam, pois, os judeus, tentando-o para o poderem acusar. Por que eles estavam tentando Jesus? Porque se Jesus dissesse alguma coisa contra a lei de Moisés, seria um motivo para eles condenarem Jesus. Aí o que Jesus fez? Jesus, porém, abaixando-se, pôs-se a escrever com o dedo na terra. E como eles perseveraram em fazer-lhes perguntas, ergueu-se Jesus e disse-lhes: Aquele dentre vós que estiver sem pecado, atire-lhe a primeira pedra. E tornando a baixar-se, escrevia na terra. Mas eles, ouvindo-o, foram saindo um a um, sendo os mais velhos os primeiros, e ficou só Jesus com a mulher, que estava no meio em pé. Então, erguendo-se Jesus, lhe disse: Mulher, onde estão os que te acusavam?
Ninguém te condenou? Respondeu ela: Ninguém, Senhor. Então Jesus lhe disse: Nem eu tampouco te condenarei. Vai e não peques mais. Vejam essa lição que está lá em João. Jesus foi questionado sobre alguém que estava cometendo um erro, segundo a lei mosaica, né? O adultério. E o que ele quis dizer? O que ele fez? Ele quis mostrar que ninguém está em condições de julgar ninguém. Quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. E nós? Quem de nós ainda não comete erros? Talvez em níveis diferentes, mas todos nós erramos. De modo diferente, mas todos nós erramos. Então Jesus deixa muito claro, nem ele próprio condenou. Porque não era esse o propósito, era justamente para explicar. Vá e não peques mais. As pessoas vão errar, todos nós vamos errar. Nós precisamos identificar o erro, mas seguir caminhando do mesmo modo que o outro também. Não nos cabe julgar, não nos cabe condenar. Então a indulgência é um dever, não é uma opção, né? Pois não há quem dela não necessite para si mesmo. Todos nós precisamos da indulgência. Todos nós. Não tem quem está livre dessa necessidade. Então é um dever que nós temos, todos nós temos. A indulgência jamais se preocupa com os maus atos alheios, a menos que seja para prestar um serviço, mas ainda assim com o cuidado de os atenuar tanto quanto possível. Então vejam bem, a indulgência, quem é indulgente, ele não vai se preocupar com os erros alheios, a não ser que seja para atenuar, para auxiliar, não para julgar, não para condenar, não para humilhar. E como normalmente nós, quando eu digo nós, é na sociedade, né, de modo geral, como nós agimos muitas vezes? É dessa forma? É com indulgência? Hoje, com as redes sociais, a gente começa a perceber ainda mais o quanto nos falta indulgência. Porque antigamente, antes de redes sociais, as críticas ficavam circunscritas nos contatos que nós tínhamos de forma presencial. Hoje, quando alguém comete um erro, quando é divulgado, às vezes essa divulgação ela se alastra de uma forma e as pessoas criticam, julgam, condenam. Às vezes até a legislação civil, penal, até absolve, mas a condenação, o cancelamento contra aquela pessoa alcança um nível muito mais grave, talvez, do que a nossa própria legislação civil ou penal imputa àquele que cometeu aquele erro. Isso é falta do quê? De indulgência. Então, a gente tem que começar a observar como nós estamos lidando, como nós estamos agindo. Porque aqui é um dever, nós também estamos sujeitos ao erro. Nós também cometemos erros. Às vezes não são descobertos, não são percebidos, mas nós erramos também. Por isso que Jesus disse: atire a primeira pedra aquele que não tiver pecado. Por que nós erramos ainda? Porque somos ainda espíritos imperfeitos. Nós não podemos ainda bater no peito e dizermos eu sou perfeito, porque nós não somos. Nós fomos criados para isso, mas nós estamos nesse processo de evolução ainda, nesse processo de aprendizado para chegarmos à perfeição. Mas ainda somos imperfeitos, cometemos erros. E tudo bem cometermos erros, mas nós precisamos aprender com eles para não repetir os mesmos erros. E julgar, condenar,
faz parte desses erros, né? Então, precisamos começar a identificar em nós, né? A indulgência não faz observações chocantes, nem traz censuras nos lábios, mas apenas conselhos, quase sempre velados. Com a indulgência, nós vamos compreender a dificuldade do outro. Nós vamos nos posicionar do mesmo modo que nós gostaríamos que alguém, quando vê com que nós erramos, venha falar conosco. Como que nós gostaríamos de ser atendidos quando nós erramos? Nós não gostamos quando as pessoas vêm, nos compreendem, nos orientam com carinho ou com respeito. Não é o mínimo que nós esperamos? Então, por que às vezes nós agimos de forma diferente? Então, como é colocado aqui no texto, não faz, isso está no Evangelho segundo o Espiritismo, tá, gente? Então, não faz observações chocantes, nem traz censuras nos lábios, mas apenas conselhos, quase sempre velados. A indulgência nos liberta da mágoa, do rancor. O quanto a mágoa não faz mal para nós, o rancor. O quanto não sofremos com esses sentimentos. Quantos de nós não ficamos sozinhos, isolados, nos afastamos de todo mundo, porque quem não perdoa, quem não é indulgente, vai se isolar. Porque as pessoas vão cometer erros ao nosso redor. Elas não vão atender às nossas expectativas, muitas vezes. E se nós não aprendermos a ser indulgentes, nós vamos ficar isolados, sozinhos. E essa mágoa, além de causar a solidão, nós sabemos que também nos causa doenças físicas. A mágoa, a falta de perdão, ocasiona doenças. Isso já é detectado por estudos científicos da área da medicina, da área médica. Pesquisas que são realizadas que demonstram que aqueles que não perdoam, aqueles que detêm muita mágoa, elas ficam revivendo aquelas situações que lhes causaram dor. E tem um detalhe: o nosso cérebro ele não consegue diferenciar os fatos que estão sendo ocorridos no momento ou que ocorreram no passado. Então, o que acontece? Quando a gente não perdoa, quando a gente detém a mágoa, todas as vezes que nós lembramos daquele fato, nós sofremos novamente. Não é assim? Quando a gente lembra de algo que foi negativo e nós não perdoamos ainda, que nós temos mágoa daquilo, a gente revive aquela situação. A gente sente a dor novamente. E isso vai envenenando o nosso corpo físico, porque o nosso cérebro ele libera substâncias no nosso organismo que são as mesmas que são no momento de estresse, de sofrimento, de quando nós vivenciamos. E isso pode causar doenças. Muitas doenças. Dentre elas, o câncer. Então, nós precisamos estar atentos a isso. A mágoa, o rancor, prejudica o outro? Sim, porque o outro também pode sofrer as consequências disso, mas principalmente a nós mesmos. Tanto físico como espiritualmente. Porque quando nós também detemos esses sentimentos negativos, qual o padrão vibratório que nós temos? Bom? Não. O padrão vibratório nosso acaba se ajustando, se aproximando de irmãos nossos, espíritos que estão nesse mesmo padrão vibratório, de dificuldades, de sofrimento. A indulgência não nos afasta das pessoas. Como eu disse, a falta de perdão, a falta de indulgência acaba nos afastando das pessoas, enquanto que a indulgência nos aproxima.
Porque nós não vamos julgar, condenar, afastar, porque as pessoas têm as dificuldades delas, porque elas não atendem às nossas expectativas. Não devemos julgar os outros mais severamente do que nos julgamos a nós mesmos, nem condenar nos outros o que nos desculpamos em nós. É interessante porque quando a gente comete um erro, a gente sempre tem uma desculpa, né? Ah, mas eu fiz isso porque naquele momento eu não sabia que não podia fazer. Ah, é porque naquele momento eu estava em desequilíbrio. Ah, porque naquele momento eu não pensei direito. A gente sempre dá uma desculpa quando o erro é nosso. Mas quando quando o erro é do outro, normalmente a gente não quer aceitar a desculpa do outro, não é? Então nós precisamos julgar os outros, né? Não, ou melhor, não devemos julgar os outros mais severamente do que julgamos a nós mesmos. A indulgência atrai, acalma, corrige, enquanto o rigor desalenta, afasta e irrita. Então, vejam bem, quando nós somos indulgentes, nós atraímos as pessoas para próximos de nós. Nós acalmamos, nos tornamos mais calmos, ficamos mais tranquilos. Também o outro vai se sentir mais acolhido, mais calmo junto de nós. Já o rigor não, o rigor afasta. As pessoas se afastam de nós. Por mais que nós amemos, ou nos amem, elas se afastam. Porque elas não conseguem. Elas não conseguem se sentir acolhidas, amparadas, amadas, porque o nosso rigor as afasta. Não compreende, a gente não vai estar compreendendo, né? Do mesmo modo que nós também nos afastamos daqueles que nós consideramos que não nos entendem, que não nos aceitam como somos. E nós temos aqui no Evangelho segundo o Espiritismo as instruções dos Espíritos, que eu acho bem importante a gente refletir sobre elas. Tem uma mensagem, eu peguei trechos, tá, gente, de algumas mensagens, não é todo o texto. Um texto de Simeão, que ele deu em Bordeaux em 1862. Espíritas, não ouvideis de que, tanto em palavras como em atos, o perdão das injúrias nunca deve reduzir-se a uma expressão vazia. Se vos dizeis espíritas, sede-o de fato. Olha o alerta que ele nos faz, né? Nós precisamos ser espíritas não apenas em palavras, mas também em atos. Não adianta nós estarmos na casa espírita, falarmos sobre indulgência, sobre perdão, sobre amor, se nós não vivenciamos isso. Se nós não buscamos vivenciar isso. É claro que a gente não consegue fazer tudo, né? Perfeitamente, porque somos imperfeitos, a gente se esforça para isso. Mas quando nós estudamos lá no capítulo Sede Perfeitos do Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos a frase, né? Reconhece o verdadeiro espírita por sua transformação moral e pelo esforço que faz para dominar suas más inclinações. Então nós precisamos buscar não apenas em palavras, mas através de atos, né? O perdão das injúrias. Se vos dizeis espíritas, sede-o de fato, esquecei o mal que vos tenham feito e pensai apenas numa coisa, no bem que possais fazer. Quantas vezes nós não deixamos de fazer o bem porque ficamos pensando no mal que o outro nos fez? Nós paramos, nós estagnamos no bem
porque nós ficamos presos ao mal, ao erro do outro. Quantas obras maravilhosas deixam de ser realizadas porque as pessoas ficam julgando os erros uns dos outros e acabam se magoando, acabam se sentindo ofendidos, feridos, e aquela obra para de ser realizada. Quantas pessoas que começam uma atividade de auxílio ao outro não desistem porque começam a observar os erros, as falhas do outro. Nós precisamos estar atentos a isso, né? Para não deixarmos de fazer o bem. Ao invés de ficarmos olhando o erro do outro, as falhas do outro, vamos focar no bem que nós podemos fazer, nas nossas atitudes. Aí ele continua, o Simeão. Aquele que entrou nesse caminho não deve afastar-se dele, ou seja, de fazer o bem, né? Nem mesmo em pensamento, pois sois responsáveis pelos vossos pensamentos, que Deus conhece. Nós precisamos estar atentos até aos nossos pensamentos. Não é apenas o que nós falamos e fazemos, mas o que nós pensamos. Porque o nosso pensamento é o que vai criar todo o padrão vibratório junto de nós. E Deus conhece os nossos pensamentos e os espíritos também conhecem os nossos pensamentos. E é através do nosso pensamento que nós nos ligamos ou àqueles espíritos que querem nos auxiliar ou àqueles que querem nos dificultar a jornada, por estarem também nesse padrão de pensamentos que nós estamos cultivando. Porque lá no Livro dos Espíritos, Kardec questiona, os espíritos influem em nossa vida? A resposta, muito mais do que podeis imaginar. Ordinariamente, eles vos dirigem. Como? Pelo pensamento. Aí, quando a gente pensa em espíritos, às vezes a gente fica pensando assim, mas a gente pensa nos espíritos que desejam nos fazer mal. Não, os bons espíritos também. Nós podemos ser inspirados pelos benfeitores espirituais, pelos nossos anjos guardiões. Podemos não, eles nos inspiram. Mas quem vai determinar que tipo de espíritos que eu vou receber a influência somos nós, através do nosso padrão de pensamento. Se nós nos esforçarmos para termos bons pensamentos, naturalmente nós vamos estar mais receptivos a essas boas influências dos bons espíritos, dos espíritos protetores, dos nossos anjos guardiões. Mas se nós cultivamos pensamentos negativos, de raiva, de mágoa, de julgamentos, é claro que nós vamos nos ligar a outros que estão nesse mesmo padrão de pensamento. Então, nós precisamos aprender a agir no bem, não apenas em palavras, mas em pensamento. Fazei, pois, que eles sejam desprovidos de qualquer sentimento de rancor. Fazer com que os nossos pensamentos estejam desprovidos de qualquer sentimento de rancor. Deus sabe o que existe no fundo do coração de cada um. Feliz aquele que pode dizer cada noite ao dormir: nada tenho contra meu próximo. Lá no Livro dos Espíritos, Santo Agostinho traz um ensinamento de como ele fazia todos os dias. Né? Ele disse a necessidade de conhecermos a nós mesmos, né? Como um sábio da antiguidade disse. E como que ele fazia para se conhecer? Todas as noites, ao deitar-se à cama, ele refletia o que ele tinha feito naquele dia. Se ele tinha prejudicado alguém, se tinha alguém que tinha algo a reclamar dele, se ele tinha tido alguma atitude que ele deveria se modificar. E esse é um ensinamento para todos nós. Precisamos estar atentos a cada dia, a cada momento. Qual padrão de pensamento nós estamos tendo? Quais são os nossos sentimentos? Quais são as nossas atitudes perante aqueles que estão ao nosso lado? Aí tem um outro trecho que é de Paulo, apóstolo, que foi dado em Lyon, em 1861.
Perdoar aos inimigos é pedir perdão para si mesmo. Vejam bem, perdoar aos inimigos é pedir perdão a si mesmo. Por quê? Porque como vamos julgar o outro que está cometendo erro se nós também erramos? Como disse Jesus, atire a primeira pedra aquele que não tiver pecado. E ele continua, o Paulo, ele disse, perdoar aos amigos é dar prova de amizade. Perdoar aos amigos é dar prova de amizade. Porque é muito fácil ser amigo de alguém, é muito fácil ter amizade com alguém quando esse alguém nos atende às expectativas. E quando esse alguém não atende às nossas expectativas? Então, quando a gente perdoa, a gente está provando que a gente realmente ama aquela pessoa de forma incondicional. É uma prova de amizade, é uma prova de afeto verdadeiro. Quantas amizades não são desfeitas porque alguém comete algum ato que a pessoa considera que não seja o adequado. Às vezes a pessoa que fez o ato nem percebeu. Porque para ela aquilo era o correto. Não tinha intenção de machucar, de ferir, de prejudicar ninguém. Mas talvez aquele que está, como não perdoa, acaba se afastando, acaba perdendo a amizade. Então aqui Paulo afirma que perdoar aos amigos é dar prova de amizade. Perdoar as ofensas é mostrar que se melhora. Então, olha só, perdoar as ofensas é mostrar que se melhora. É mostrar que nós estamos melhorando, que nós estamos progredindo e evoluindo. Aí tem outro trecho também que é de José, espírito protetor, que deu em Bordeaux em 1863. A indulgência não vê os defeitos alheios. Então, a indulgência não fica procurando os defeitos do outro. E se os vê, evita comentá-los e divulgá-los. Oculta-os, pelo contrário, evitando que se propaguem. E se a malevolência os descobre, tem sempre uma desculpa à mão para os disfarçar, mas uma desculpa plausível, séria, e não daqueles que, fingindo atenuar a falta, a fazem ressaltar com pérfida astúcia. Então, olha o que ele nos traz. A indulgência, ele não fica procurando defeito no outro. E se vê, vai tentar atenuar, vai tentar desculpar, vai tentar fazer com que aquilo não se propague. E se propagar, ele vai tentar amenizar para que o outro não sofra. Isso é caridade, isso é amor ao próximo. Quando perdoardes os vossos irmãos, aí aqui já são afirmações de João, bispo de Bordeaux, em 1862. Quando perdoardes os vossos irmãos, não vos contenteis com estender o véu do esquecimento sobre as suas faltas. Esse véu é quase sempre muito transparente aos vossos olhos. Por que ele diz isso? Às vezes nós falamos, não, eu perdoei. Aí a gente coloca um véuzinho bem transparente. Mas aí qualquer coisinha que a pessoa faz depois, fala, tá vendo? Ó, tá fazendo de novo. Aí a gente já volta tudo aquilo que a gente colocou aquele pequeno véu, né? Aquele véu transparente. Ou seja, na verdade não houve o perdão. Porque quando a gente realmente perdoa, não é que a gente não vai lembrar do fato, mas aquele fato já não vai nos machucar.
Aquele fato não vai fazer com que fiquemos revivendo novamente. É como se nós olhássemos uma cicatriz de uma ferida, mas ela estivesse plenamente curada. Aquela ferida não dói mais. Agora, quando nós não perdoamos, cada vez que a gente lembra, é como se tirasse uma casca de uma ferida que lá dentro ainda está toda inflamada. Quando a gente tem uma ferida que não curou ainda, fica aquela casca e lá fica tudo inflamada. Qualquer coisinha que faz, aquilo volta, a dor ressurge. Agora, quando nós perdoamos, pode remoer, pode mexer. A gente vai ver, vai se lembrar do que aconteceu, mas a gente não vai sentir mais a dor. Aquilo não vai mais nos ferir, não vai mais doer. Acrescentai o amor ao vosso perdão, fazendo por ele o que pedis a vosso Pai Celeste que faça por vós. Nós não pedimos a Deus que nos perdoe com todo o seu amor, com toda a sua misericórdia, quando a gente erra. Façamos do mesmo modo para o outro, né? Do mesmo modo que nós queremos que Deus faça conosco. Substitui a cólera que mancha pelo amor que purifica. Pregai pelo exemplo essa caridade ativa, infatigável, que Jesus vos ensinou. Então, mais uma vez aqui, pregai pelo exemplo o que Jesus ensinou. Não é por palavras. É por exemplo, pela nossa atitude, no dia a dia, pela nossa ação. Pregai com ele mesmo, como ele mesmo fez por todo o tempo em que viveu na terra, visível para os olhos do corpo, e como ainda prega sem cessar, depois que se fez visível apenas para os olhos do Espírito. Segui esse divino modelo, marchai sobre as suas pegadas, elas vos conduzirão ao refúgio onde encontrareis o descanso após a luta. Como ele, ou seja, como Jesus, tomai a vossa cruz e subi penosamente, mas corajosamente, o vosso Calvário. No seu cume está a glorificação. Jesus, o quanto que Jesus errou aqui? Jesus só pregou o amor, só auxiliou, acolheu a todos que estavam sofrendo, que chegaram até ele, só ensinou o amor. Mas o que aconteceu com ele? Ele foi julgado, foi condenado. Aqueles mesmos que o receberam em Jerusalém com festa, foram os mesmos que o condenaram para a cruz. Porque quando Pilatos colocou Jesus e Barrabás para que o povo escolhesse quem seria condenado, o povo escolheu Jesus. E Jesus foi ali, teve que carregar aquela cruz, sendo açoitado, xingado, agredido fisicamente. Mas quando ele chegou, quando ele foi crucificado no alto da cruz, o que ele disse? Pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. Jesus perdoou a todos aqueles. Jesus, na verdade, ele nem precisou perdoar. Ele pediu ao Pai que perdoasse. Por quê? Porque ele já enxergava, ele via em cada um daqueles irmãos que estavam cometendo aquele equívoco, aquele erro, aquela atitude, como espíritos ainda imperfeitos, que não tinham ideia do que estavam fazendo, como crianças imaturas, insensíveis, que ainda não sabem do erro que cometem. Então Jesus mostrou a sua indulgência por compreender as limitações daquelas pessoas. E ele sabia das dificuldades que cada um ia passar.
ainda pela ignorância. Ignorância não no sentido pejorativo, mas pela falta de conhecimento das leis divinas, do conhecimento do como se deve agir e o quanto elas ainda eram imperfeitas naquele momento. Então, Jesus, ao olhar para aquelas pessoas, ele não ficou com raiva, não ficou com ódio, não ficou com mágoa. Ele se condoeu, ele teve piedade por aquelas pessoas. Será que não é esse o olhar que nós precisamos aprender a desenvolver em nós? Será que não é esse sentimento que nós precisamos buscar desenvolver em nós? De quando olhamos alguém cometendo um erro, percebermos o quanto aquela pessoa ainda vai ter dificuldades lá na frente pela lei de causa e efeito? E tentar amenizar essa dor e não julgar, não se magoar com ela, mas olhar para ela e ver o quanto ela ainda precisa crescer e compreender a sua limitação, a sua dificuldade. Então Jesus diz: Pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem, e de fato não sabem. E aqueles que estão ao nosso lado e que cometem erro conosco, erros que às vezes nos ferem, porque nós não somos perfeitos, às vezes nós não somos Jesus ainda, né? Então nós ainda nos sentimos às vezes feridos, mas elas são pessoas imperfeitas que ainda não sabem o que fazem. Do mesmo modo que nós também, quando erramos por não sabermos o que estamos fazendo, porque ninguém quer errar. Quando nós erramos de propósito? Nós? Não. Nós queremos acertar. Mas pelo nosso julgamento equivocado das coisas, nós erramos. Nós cometemos equívocos. Então, nos lembremos sempre de Jesus, que só trouxe o amor a este mundo. Foi ofendido, foi ferido, mas ele não se permitiu ferir espiritualmente, porque espiritualmente ele estava em paz. Porque ele compreendia as limitações. Ele não se ofendeu. Ele sentiu as dores físicas, porque ele estava encarnado aqui. Mas ele não sofreu a dor moral. Aí aqui tem um texto do bispo de Nevers, Bordeaux, do Fetre, que diz o seguinte, para a gente finalizar. Queridos amigos, sede severos para vós mesmos e indulgentes para as fraquezas alheias. Essa é também uma forma de praticar a santa caridade, que bem poucos observam. Todos vós tendes más tendências a vencer, defeitos a corrigir, hábitos a modificar. Todos vós tendes um fardo mais ou menos pesado que alijar, para subir ao cume da montanha do progresso. Pois, ser tão clarividentes para quando se trata do próximo e tão cegos quando se trata de vós mesmos? Quando deixardes de notar no olho de vosso irmão um argueiro que o fere, sem perceber a trave que vos cega e vos faz caminhar de queda em queda? Crede nos espíritos, vossos irmãos. Todo homem bastante orgulhoso para se julgar superior em virtudes e méritos aos seus irmãos encarnados é insensato e culpado, e Deus o castigará no dia da sua justiça. O verdadeiro caráter da caridade é a modéstia e a humildade, e consiste em não se verem superficialmente os defeitos alheios, mas em se procurar destacar o que há de bom e virtuoso no próximo. Porque se o coração humano é um abismo de corrupção, existem sempre nos seus mais ocultos refolhos os germes de alguns bons sentimentos, centelhas ardentes da essência espiritual.
nós precisamos nos lembrar que o nosso irmão que está ao nosso lado, tanto quanto nós, por mais imperfeito que seja, é espírito, filho de Deus como nós somos. Imperfeito ainda como nós também somos. Mas todos nós temos a centelha divina dentro de nós, a capacidade de progredirmos, de evoluirmos e de chegarmos à perfeição. Todos nós. Então, ao invés de julgarmos, condenarmos, ferirmos, vamos aprender a auxiliar, amparar, acolher, amar. Aí continua o texto. Espiritismo, doutrina consoladora e bendita. Felizes os que te conhecem e empregam proveitosamente os salutares ensinos dos Espíritos do Senhor. Para esses o ensino é claro, e ao longo de todo o caminho eles podem ler essas palavras que lhes indicam a maneira de atingir o alvo. A caridade prática, a caridade para o próximo, como para si mesmo. Em uma palavra, caridade para com todos e amor de Deus sobre todas as coisas, porque o amor de Deus resume todos os deveres. E porque é impossível amar a Deus sem praticar a caridade, da qual ele faz uma lei para todas as criaturas. Não é possível amarmos a Deus sem praticarmos a caridade. E o que é a caridade conforme entendia Jesus? É o famoso BIP. Caridade conforme entendia Jesus é benevolência para com todos. Benevolência para com todos, inclusive para com os nossos inimigos. Não é benevolência apenas para aqueles que pensam como nós. Não é benevolência apenas para aqueles que nos amam. É benevolência para com todos. Caridade é indulgência. Caridade é perdão. Então, a caridade, conforme entendia Jesus, é o BIP, benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. E a doutrina espírita vem nos ensinar que não é fora da igreja que não há salvação. Não é fora da religião A, B ou C que não há salvação. É fora da caridade não há salvação. Mas salvação do quê? É o que está aqui, né? Fora da caridade não há salvação. Mas salvação do quê? Salvação do inferno, né? De não ir para o inferno? Não. É a salvação realmente do sofrimento que nós causamos a nós mesmos quando nós deixamos de aplicar a lei divina. Porque quando nós estudamos a lei divina ou natural, os Espíritos nos colocam que a lei divina é a única necessária para a felicidade do homem. E que todas as vezes que nós descumprimos com a lei divina, nós sofremos. Então vejam, o quanto é importante aprendermos a praticar a caridade, a indulgência faz parte dela. Não tem como sermos caridosos sem sermos indulgentes para com as imperfeições alheias. Não tem como sermos caridosos sem aprendermos a perdoar. Porque nós sabemos que tem a caridade beneficente e a caridade benevolente. A caridade beneficente é muito importante, que nós doamos coisas materiais, não é? É ótimo, é muito bom a gente praticar a caridade beneficente, porque muitas vezes as pessoas estão desprovidas de coisas essenciais para a sobrevivência, e é muito importante que assim façamos. Mas também temos a caridade benevolente, que a benevolente é justamente que todos nós podemos praticar. Enquanto a beneficente depende de recursos financeiros,
ainda que seja pouco, mas precisa de recursos financeiros, a caridade benevolente pode ser praticada por todos, porque todos nós podemos dar um ouvido amigo, um abraço, ser indulgentes com a imperfeição alheia, perdoar, amar incondicionalmente. Então, que levemos essas reflexões para a nossa vida. Se nós temos dificuldades de nos entendermos, de identificarmos em nós as nossas necessidades e limitações, como julgarmos o outro que está ao nosso lado? Então, que Deus abençoe a todos. Muito obrigada pela oportunidade de fazermos essas reflexões, que possamos levar esse ensinamento para a nossa vida, para o nosso dia a dia, para que sejamos mais felizes junto àqueles que chegam até nós. Porque se chegam até nós, não é por acaso. Nós que estudamos a doutrina espírita sabemos que nós estamos encarnados no meio, junto àqueles que nós precisamos viver, aprender alguma coisa. Se temos dificuldades de relações, é porque temos vínculos que talvez foram rompidos no passado, que precisam se restabelecer em vínculos de amor. Se temos facilidades nessas relações, é porque são vínculos que estão apenas se fortalecendo ainda mais, vínculos de amor que estão se fortalecendo ainda mais. Mas aquelas pessoas que chegam até nós, de algum modo, sempre têm algo a nos ensinar, e nós temos algo a ensinar a eles. Que ensinemos o amor, que ensinemos a ser indulgentes, a perdoar, e que sejamos cada vez mais felizes. Que Deus abençoe a todos nós.